Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Sob controle? Sextou, hein? Vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Tem uma galera que está entrando na aula ainda, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Tô bem também, Ciro. Graças a Deus. Obrigado por perguntar. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Isabela. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Célio, chefe. Galerinha, hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Idade Média e agora a gente vai aprofundar nos temas relacionados à primeira metade do período medieval. Não sei se vocês lembram, a Idade Média ela tem uma subdivisão. Vocês lembram disso? Em alta e baixa. A alta Idade Média vai ali do começo até a metade do período, do século V até o século X. E a baixa Idade Média, da metade até o final, do século XI até o século XV. Claro que a gente vai começar estudando os temas da alta Idade Média, da primeira metade do período medieval, beleza? Que vai do século V até o século X. E hoje o nosso tema vai ser o Império Bizantino, o império que surgiu a partir da divisão do antigo Império Romano, beleza? Vou projetar aqui os slides para vocês acompanharem a explicação. Tem gente chegando aí, o Felipe está entrando. Aos poucos a sala vai enchendo. Deixa eu iniciar aqui. Império Bizantino. Todo mundo está conseguindo ver os slides aí? Império Bizantino. Beleza, massa. Bom, galera, aqui nós temos duas datas que você não precisa decorar, mas eu vou só explicar o significado delas. O Império Bizantino, ele surge a partir da divisão do antigo Império Romano. Não sei se vocês se lembram, quando ocorreu a crise do Império Romano, a decadência daquele império, teve um imperador chamado Teodósio que dividiu o império ao meio, em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Tá? Repito, lá na época do Império Romano, aquele império, quando entrou em crise, foi dividido por Teodósio no ano 395, nessa data aqui, ó, em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Galera, só para ver se vocês aprenderam mesmo, quando a gente explicou esse assunto, Roma Antiga, qual das duas partes do Império Romano caiu primeiro? Foi conquistada primeiro pelos bárbaros? Do Ocidente, com capital em Roma, ou do Oriente, com capital em Constantinopla? Ó, vocês aprenderam. Muito bem. Valeu, Nereu. Parabéns, Isabela, Giovana, Ciro, Lucas. Obrigado pela participação. É isso mesmo. O primeiro a cair foi o do Ocidente. O Império Romano do Ocidente caiu ainda no século V, para ser preciso, no ano 476. Isso já depois de Cristo. Tá certo? E o Império Romano do Oriente, professor, vai cair quando? Nessa data aqui, ó, que você está vendo. Só no século XV, lá em 1453, quando a capital daquele império, a cidade de Constantinopla, ela foi conquistada pelos turcos otomanos. Inclusive, essa data aqui marca não só o fim do Império Romano do Oriente, marca também o fim da Idade Média. Tá certo? Então perceba que esse império ele foi bem duradouro.
Ele durou mais de 1000 anos. Ele nasceu com a divisão do antigo Império Romano, em ocidental e oriental, no ano 395, pelo imperador Teodósio, e ele só vai chegar ao fim quando termina a Idade Média, em 1453, quando a sua capital, Constantinopla, foi tomada pelos turcos otomanos. Para quem não entendeu ainda, o antigo Império Romano do Oriente passará a se chamar, durante a Idade Média, Império Bizantino. Império Bizantino é a mesma coisa do antigo Império Romano do Oriente. Ué, professor, mas por que esse nome, Bizantino? É porque a sua capital, a cidade de Constantinopla, ela foi construída no lugar de uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. Daí o nome Império Bizantino. Perceba então que esse império ele tem ali raízes gregas, tá certo? Então, como eu falei demais, vou resumir. O Império Bizantino nasce a partir do quê? Da divisão do antigo Império Romano. A parte oriental, que vai sobreviver por mais tempo, vai dar origem ao Império Bizantino, com capital em Constantinopla. E aqui está a data de nascimento e a data de término desse império. Beleza? Até aqui, todo mundo conseguiu entender, gente? Todo mundo entendeu que o Império Bizantino é a mesma coisa do antigo Império Romano do Oriente, só mudou de nome? Todo mundo sacou isso? Que bom. Fique feliz em saber. Então vamos prosseguir. E aí, no primeiro tópico, a gente vai abordar a seguinte questão: por que o Império Romano do Oriente, que deu origem ao bizantino, sobreviveu por tanto tempo a mais? Eu acabei de comparar com vocês, mas eu repito. A parte ocidental, ela chegou ao fim no século V. Essa parte oriental vai durar até o século XV, 1000 anos a mais. Por quê? Quais são os fatores que explicam a sobrevivência do Império Romano do Oriente, que agora a gente está chamando de Império Bizantino? Primeiro, o seu grande desenvolvimento comercial. Havia um comércio muito intenso, principalmente na sua capital, Constantinopla. E esse comércio intenso é explicado por um fator geográfico. Vamos para um mapa aqui. Você está vendo a cidade de Constantinopla? Estou apontando com a seta. Capital do Império Bizantino. Está vendo aqui? Constantinopla, ela fica num eixo de ligação entre a Europa e o Oriente Médio. Olha só, Europa para cá, Oriente Médio para lá. Então, por aqui passavam muitas rotas comerciais, passavam muitos mercadores. A localização estratégica de Constantinopla explica o seu grande desenvolvimento comercial. Professor, essa cidade existe até hoje? Existe, só que ela tem outro nome. Ela se chama Istambul, fica lá na Turquia, tá bom? Voltando então, um dos fatores que explica a sobrevivência desse império foi o seu grande desenvolvimento comercial, motivado principalmente pela localização estratégica ali da cidade de Constantinopla. Por ali passavam muitos mercadores vindos do Oriente Médio em direção à Europa, principalmente. Outro fator importante também foi o fato desse império ser menos atingido pela crise do escravismo. Vocês lembram dessa crise? Quando o Império Romano parou de conquistar, não conseguia mais escravos. Isso provocou falta de mão de obra, o que desencadeou, claro, uma crise econômica. Essa parte do Império foi menos atingida pela crise do escravismo, porque teve sucesso na utilização da mão de obra servil, servos. A parte oriental do Império Romano, então, rapidamente substituiu o trabalho de escravos pelo trabalho de servos. Lembrando que na maioria dos casos eram clientes e plebeus que se tornavam servos dos patrícios. E aí, isso fez com que essa parte do Império fosse menos atingida pela essa crise econômica, por essa crise do escravismo. Vamos juntar esses dois fatores? Como havia um grande desenvolvimento comercial e como esse império foi menos atingido pela falta de escravos, ele teve mais recursos. Ele teve mais recursos para fortalecer o seu exército
e com isso resistir às chamadas invasões bárbaras. Por isso que esse império durou tanto tempo a mais. Beleza? E detalhe, as invasões bárbaras, elas também foram direcionadas mais para o Império Romano do Ocidente. A parte oriental foi menos invadida. Isso também explica a resistência a essas invasões dos povos bárbaros. Então aqui, gente, nesse slide, nós temos os 3 fatores principais que explicam por que o Império Romano do Oriente sobreviveu por 1000 anos a mais, se comparado com o Império Romano do Ocidente. Lembrando, esse império passará a se chamar Bizantino ao longo da Idade Média. E aí, só para reforçar, por que ele sobreviveu mesmo? Tinha um grande desenvolvimento comercial, devido à localização da sua capital, a cidade de Constantinopla. Por ali passavam muitas rotas de mercadores. Era uma ligação entre a Europa e o Oriente Médio. Essa parte do império foi menos atingida pela crise do escravismo, porque eles tiveram sucesso na utilização da mão de obra de servos, que aos poucos foram substituindo os escravos. E, como eles tiveram um maior desenvolvimento econômico, eles tiveram recursos para fortalecer o exército e resistir às invasões bárbaras. Ok? Beleza? Até aqui, todo mundo conseguindo acompanhar, gente? Manda um joinha aí pro tio Vitor. Tá tranquilo? Tá de boa? Massa. Bacana. Isabela, de quem que é essa foto aí que você colocou no seu perfil? Desse homem de óculos, não estou reconhecendo. Todo mundo tá entendendo, né? Beleza. Bacana. Vou prosseguir então. Ah, tá. É o Jim do The Office. Ah, beleza. É uma série que você gosta. Entendi. Bom, galera. Agora nós vamos falar sobre o imperador mais importante do Império Bizantino. Foi esse cara aqui, ó. Justiniano, que é representado no centro dessa imagem. Esse que está no meio aqui, ó. O governo Justiniano vai acontecer no século VI. Claro que isso já é depois de Cristo. Não precisa decorar as datas. Ele vai governar o Império Bizantino entre os anos 527 e 565. E por que Justiniano foi o imperador mais importante dos bizantinos? Primeiro, porque durante o seu governo houve o ápice, o apogeu da expansão territorial. Foi o período que o Império Bizantino alcançou o seu maior tamanho. Inclusive, é representado por esse mapa que eu já tinha mostrado para vocês. Dá uma olhadinha nele aqui, fazendo um favor. Tá vendo a parte que está em amarelo? Tá pintada de amarelo no mapa? Esse era o Império Bizantino no seu início. Tá vendo? O Império Bizantino no seu início. Englobava aqui a região da Grécia, parte do Oriente Médio e um pedacinho do norte da África. Aqui nós temos o Império Bizantino no seu início. O Justiniano, esse imperador, fortaleceu o exército e conseguiu conquistar essa parte que está em rosa aqui, ó. Foram muitas terras, né? Ele conquistou. Ele dominou boa parte aqui do norte da África, um pedacinho da Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, e dominou também a Península Itálica, onde hoje temos a Itália. Percebeu? Esse foi o período que o Império Bizantino alcançou o seu maior tamanho. É o que eu chamei aqui no slide de ápice da expansão territorial. Justiniano conquistou territórios e fez o Império Bizantino alcançar o seu maior tamanho. Beleza? Outra coisa importante que ele fez, ele vai compilar, professor, como assim? Compilar, compilação, o que é isso? Copiar e preservar o chamado Corpus Juris Civilis, que em latim significa o corpo do direito civil. Corpus Juris Civilis, o corpo do direito civil. Tá, professor, e o que é isso? Alguém lembra? Eram as leis de Roma, eram as leis do antigo Império Romano, tá aqui, ó, o direito romano,
Justiniano vai copiar e preservar essas leis e vai fazer com que isso chegue até nós, até hoje. Tá, professor, e qual a importância disso? Se você observar as constituições dos países no mundo ocidental, inclusive do nosso país, Brasil, muitas leis nossas, que nós adotamos até hoje, foram inspiradas nesse código aqui, ó, no Corpus Juris Civilis, no antigo direito romano, nas leis lá do antigo Império Romano. Tanto é que quem faz o curso de direito, quem faz a faculdade de direito, estuda até hoje, estou falando 2020, hein? O direito romano, as leis de Roma. Por quê? Elas serviram de inspiração para boa parte das nossas leis, da nossa legislação atual. E quem ajudou a preservar isso foi o imperador Justiniano. Ok? E o terceiro motivo pelo qual ele ficou famoso na história, ele vai mandar construir uma grande igreja, na verdade uma catedral, a Catedral de Santa Sofia. Vou colocar aqui a imagem dela para vocês. Ela é considerada a maior obra arquitetônica dos bizantinos, construída lá em Constantinopla, claro, na capital, hoje Istambul, Turquia. Ela é uma catedral gigante, com uma cúpula enorme, e ela é circundada por 4 grandes torres. Essa catedral aqui, ó, vai acabar se transformando em uma das principais sedes de uma nova igreja que vai surgir no Império Bizantino. A gente vai falar agora sobre ela, beleza? Então essa aqui, ó, é a maior obra arquitetônica que os bizantinos construíram, e isso foi durante o governo de Justiniano. A igreja ou catedral de Santa Sofia. Inclusive essa foto aqui é atual, para perceber, né? Ela está muito bem preservada. É uma obra milenar. Ela já tem aí mais de 1000 anos de existência essa obra. Ok? Só que o governo de Justiniano não foi perfeito. Ele teve que enfrentar uma revolta popular, chamada Revolta de Niquet. Professor, eu achei que era Nike. Achei que era a revolta da Nike contra a Adidas, contra a Reebok, contra a Puma. Não, gente. Essa revolta aqui foi uma revolta popular contra o governo de Justiniano. Aí alguém vai perguntar, ué, professor, mas pelo que você falou, ele foi o maior imperador bizantino de todos os tempos, fez tantas coisas importantes, por que haveria uma revolta popular contra o seu governo? Explico. Para poder colocar tudo isso aqui em prática, Justiniano teve que aumentar os impostos. Ele aumentou os impostos sobre a população para poder fortalecer o exército e, com isso, conseguir a sua expansão territorial. E também teve que aumentar os impostos para custear a construção da igreja de Santa Sofia. E, obviamente, o povo não gostou disso, desse aumento abusivo de impostos. Por isso, houve uma revolta popular, chamada Revolta de Niquet. Professor, mas por que esse nome, Niquet? Essa palavra, ela significa vitória, gente. Inclusive, tem a ver com o nome do material esportivo, né? Que em inglês a gente pronuncia Nike, quer dizer vitória em grego. A revolta de Niquet tem esse nome porque ela começou dentro do hipódromo de Constantinopla, lá no local onde havia corridas de cavalos. E aí, lá no hipódromo, as pessoas costumavam gritar muito essa palavra, Niquet, 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 que significa, repito, vitória, certo? Só que aí o povo iniciou a revolta contra o imperador Constantino e começou a gritar a palavra Niquet, vitória, não mais para a corrida dos cavalos, mas sim para a vitória da revolta, né? Por isso ficou conhecido como revolta de Niquet. O Justiniano, o imperador, quando viu aquela revolta popular de grandes proporções na capital do seu império, Constantinopla, ele pensou assim, me lasquei. E aí ele chegou a organizar a sua fuga, chegou a pensar em fugir, abandonar o trono. Mas, por causa da sua esposa, a imperatriz Teodora, ele desistiu disso. A imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, convenceu ele a ficar, falando assim, óbvio que ela usou outras palavras, mas ela falou mais ou menos assim, se você pensa em fugir, você não é digno mesmo da coroa.
tipo assim, mexeu no orgulho dele. Ó. Você não merece ser imperador, está querendo fugir. A primeira revolta que você vai enfrentar. Justiniano, então, foi convencido pela sua esposa, a imperatriz Teodora, a ficar em Constantinopla, organizou tropas e conseguiu derrotar a revolta de Niquet. E aí ele continuou no poder, continuou no seu governo até a sua morte. Beleza? Então, um detalhezinho interessante, a Teodora era uma mulher que fugia muito aos padrões da época. Naquela época, as mulheres, primeiro que elas eram muito submissas, né? A Teodora não, ela tinha uma voz ativa dentro do governo. Ela influenciou em decisões importantes de Justiniano. Acabei de falar uma delas. Foi ela que influenciou Justiniano a desistir da fuga, a ficar e a enfrentar a revolta popular de Niquet. Outra coisa, ela tinha uma profissão que não era assim muito aceita na época. Ela era uma atriz e cortesã. Justiniano se apaixonou por ela, se casou e Teodora se tornou imperatriz. E muita gente tinha assim preconceito em relação à antiga profissão dela de atriz e cortesã, mas a Teodora, ela não estava nem aí para isso. Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Tanto é que eu repito, ela teve influência em decisões importantes dentro do império, dentro do governo de Justiniano. Beleza? Essa parte, todo mundo entendeu? Nereu, seu pai, tem um livro sobre as leis romanas. Seu pai é advogado, Nereu? Posso voltar sim, Mateus. Ah, tá explicado então, Nereu. Por que seu pai tem um livro sobre leis romanas em casa, né? Bacana isso, legal, bacana. É, ela era braba, sim. Uma mulher muito braba. Giovana perguntou: por que ele não conseguiu conquistar a área entre a Península Itálica e o reino dos visigodos? Porque ali havia um outro reino muito importante, que era o reino dos francos, viu, Giovana? Que inclusive a gente vai estudar mais para frente. Aqui duas aulas a gente vai falar sobre os francos. Carlos Magno era um reino muito forte, por isso que ele não conquistou aquela área ali. Beleza, Giovana? Mateus, você quer que volte em qual tópico aqui? Conversa comigo. Vou revisar o tópico 2 todo, então, tá? Mateus, já que você pediu. O governo de Justiniano foi o governo mais importante do Império Bizantino. Foi o imperador mais importante que os bizantinos tiveram. E por que foi o mais importante? Porque durante o governo dele houve o ápice da expansão territorial. Mostrei no mapa, né? O Império Bizantino tinha esse tamanho aqui em amarelo, no começo. Justiniano conquistou toda essa parte rosa, então ele aumentou bastante o Império. Né? Foi o período que os bizantinos alcançaram o seu maior tamanho. Segundo, Justiniano ele vai copiar e preservar o corpus juris civilis, o corpo do direito civil, que eram as antigas leis do Império Romano, o direito romano. Ele vai preservar essas leis e elas vão chegar até nós, influenciando inclusive nossas leis até hoje. E por último, ele vai ordenar a construção da igreja de Santa Sofia. Essa aqui, ó, que eu mostrei para vocês no slide, que está de pé até hoje. Ela foi construída em Constantinopla. Hoje é uma cidade chamada Istambul, fica na Turquia. Inclusive, isso aqui é patrimônio da humanidade. Certo? Aí eu falei da revolta de Niquet, foi uma revolta popular contra o governo justiniano, porque ele aumentou os impostos. Aumentou os impostos para custear o exército, essa expansão territorial, e para custear a construção da igreja de Santa Sofia. Por iniciativa da sua esposa, a imperatriz Teodora, Justiniano resolve enfrentar e vence a revolta de Niquet, palavra que significa vitória, mas a revolta acabou derrotada. Beleza? Agora nós chegamos ao ponto mais importante da matéria. Quando cai Império Bizantino nos vestibulares, no Enem, existe uma chance muito grande, vamos colocar aí de mais de 80%, de cair esse tópico 3, que é o último tópico, o chamado Cisma do Oriente. Presta atenção nisso aqui. Qual era a religião
do Império Bizantino? A resposta está aqui, é o cristianismo. Lembrando que o cristianismo ele foi adotado em todo o Império Romano, já na fase final daquele império. Só que o cristianismo ele vai ter algumas características diferentes dentro do Império Bizantino. E são essas características diferentes que vão levar a uma divisão da igreja. Essa divisão foi chamada de cisma do Oriente. A palavra cisma quer dizer, separação, divisão. Oriente, onde ficava o Império Bizantino, a sua sede. Está aqui a data, isso ocorre bem na metade da Idade Média, no ano de 1054. O que foi então essa divisão? O que foi esse cisma do Oriente? O cristianismo vai ser dividido agora em duas igrejas. Uma igreja no Ocidente e outra igreja no Oriente. No Ocidente vai continuar sendo a Sicar. Professor, eu nunca ouvi falar nessa igreja. Sicar. Alguém sabe que igreja que é essa? Me fala aí, por favor. Pode ser pelo microfone ou pelo chat. Que igreja que é essa? Sicar, essa sigla aí. Isso, Giovana. Parabéns. Muito bem, Giovana. Santíssima Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a sigla da Igreja Católica, gente. A sigla completa, no caso, né? Repita aqui, Santíssima Igreja Católica, o C aqui é de católica, Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja já existia, desde lá do Império Romano. Ela vai continuar representando o cristianismo no Ocidente, comandada pelo Papa, lá de Roma. Mas agora, com esse cisma do Oriente, vai surgir uma nova igreja cristã, a chamada Igreja Ortodoxa, para representar o cristianismo aonde? No Oriente, na parte oriental da Europa. E ela não vai ser chefiada pelo Papa, ela vai ser comandada pelo próprio imperador bizantino. Entenderam isso? Então, o que foi o cisma do Oriente? A palavra cisma significa separação, divisão. O cristianismo será dividido agora em duas igrejas. Lembrando, cristianismo é uma religião. Igreja é uma instituição que representa essa religião. Todo mundo entende isso, né? O cristianismo é uma religião. Essas duas igrejas vão representar a mesma religião, o cristianismo, tá certo? Vai continuar existindo a Igreja Católica, Santíssima Igreja Católica Apostólica Romana, para representar o cristianismo no Ocidente, ela comandada pelo Papa, tá certo? Mas vai surgir uma igreja nova, a Igreja Ortodoxa no Oriente, chefiada pelo próprio imperador bizantino. E quais foram as motivações, professor, dessa divisão? Como eu disse, o cristianismo ele assumiu algumas características particulares, algumas características diferentes lá no Império Bizantino. E aqui estão elas. Primeiro, monofisismo. Professor, monofisismo? Como assim? Mono vem de certo? Fisismo vem de forma, de natureza. Segundo a ideia do monofisismo, adotada pelos bizantinos, Cristo só tinha uma natureza, a natureza divina. Repito, segundo o monofisismo, Cristo só tinha uma natureza, a natureza divina. E isso ia contra um dogma da Igreja Católica. Porque para a Igreja Católica existem três manifestações divinas, que é o dogma da Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Santíssima Trindade, já ouviram falar? Pai, Filho, Espírito Santo. Os bizantinos não aceitavam o dogma da Santíssima Trindade. Para eles, Cristo era apenas uma manifestação, a manifestação divina e ponto final. Era uma discordância, então, entre o cristianismo do Oriente e do Ocidente. Outra discordância era a iconoclastia. A palavra iconoclastia lembra ícone, quer dizer imagens. Houve um movimento dentro do Império Bizantino
para acabar com o uso de imagens dentro das igrejas. Imagens de santos, imagens de Jesus, imagens da Virgem Maria. E a Igreja Católica não aceitava isso. A Igreja Católica até hoje usa imagens. O cristianismo do Oriente não usava. É o que nós chamamos de iconoclastia. E por último, o mais importante de tudo, cesaropapismo. A palavra César significa imperador, Senhor Supremo. Papismo significa papa. Espera aí. César significa imperador. Papismo significa papa. Eu estou juntando as duas coisas numa mesma palavra. O que significa? Que lá no Império Bizantino, o imperador, ele comandava o Estado e a Igreja ao mesmo tempo. O Papa, lá de Roma, não aceitava isso. Então, o cesaropapismo foi o principal motivo para acontecer o tal cisma do Oriente. Tá certo? Vou repetir. O que é o cesaropapismo? Só lembrar, César significa imperador. Todo mundo entendeu isso? César, imperador, Senhor Supremo. Papismo, Papa. Se eu estou juntando as duas coisas na mesma palavra, significa que lá no Império Bizantino, o imperador era Papa ao mesmo tempo. Simples. Ele comandava o Estado e a Igreja. Ele não era visto como Deus, que fique bem claro, mas ele comandava a Igreja. E como ele comandava o Estado e a Igreja, o Papa não aceitava, o Papa lá de Roma. Isso provocou um conflito entre o imperador bizantino e o Papa da Igreja Católica. Esse conflito acabou resultando no cisma do Oriente, na separação, na divisão do cristianismo em Igreja Católica no Ocidente e Igreja Ortodoxa no Oriente. Beleza? Galerinha, todo mundo conseguiu entender essa história do cisma do Oriente? Dá um joinha aí, por favor. Todo mundo entendeu? Que surgiu foi uma nova igreja, não uma nova religião. E essa igreja ortodoxa, gente, ela existe até hoje, sabia? Ela é muito forte ali no leste da Europa, na Grécia, na Rússia. Hoje a igreja ortodoxa, ela não é mais comandada pelo imperador bizantino, porque não existe mais império bizantino. Hoje existe um patriarca que comanda a igreja ortodoxa, é o patriarca de Istambul. O patriarca é o papa deles. Inclusive ele se veste de preto, sabia? Tem gente que fala que ele é até o papa negro, o papa da igreja ortodoxa, porque ele se veste de preto, enquanto o papa da igreja católica se veste de branco. Tá certo? Galerinha, todo mundo conseguiu entender mesmo a aula de hoje? Dá um joinha aí, por favor. Todo mundo sacou? Massa, beleza, ótimo. E aí, só para fazer um último comentário, depois que Justiniano morreu, isso lá no ano 565, o Império Bizantino ele foi entrando numa lenta decadência, mas assim, bem lenta mesmo, bem devagarzinho o Império foi diminuindo, sendo conquistado, diminuindo. Professor, quem foram os maiores conquistadores de territórios bizantinos? Os árabes islâmicos. Os árabes seguidores do islamismo, que inclusive é o assunto da nossa próxima aula, da aula da semana que vem. A gente vai falar sobre eles, os árabes e o surgimento do islamismo. E eles serão os maiores conquistadores de territórios bizantinos. Vai ser um processo bem lento, bem devagar, mas essas conquistas vão levar ao fim do Império Bizantino já lá no final da Idade Média, no século XV, quando a sua capital, a cidade de Constantinopla, foi conquistada no ano de 1453 pelos turcos otomanos, que eram islâmicos, inclusive. Beleza, galera? Então encerramos mais um tema. Como eu disse, próxima aula, quarta-feira, vamos falar sobre árabes e islamismo. Vou mandar esse material de hoje para vocês, tá? Vou mandar para o colégio, postar no site. Tranquilo? Beleza? Galerinha, valeu a participação. Obrigado pela presença. Um bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Fala tchau. Até mais, galera. Tchau, tchau. Hoje tem show do Messi.